Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Caindo a Ficha. E hoje tem muitas fichas para cair, né, na nossa continuação do tema realidade emocional. Se você não assistiu a primeira live sobre realidade emocional, volta lá no YouTube, o link está aqui na bio, para você entender que a gente falou sobre emoção base. Esse é um termo que eu uso para a gente falar de onde a nossa emoção se ancora. Como seres individuais que somos, todos nós buscamos um retorno a uma emoção, como uma programação conhecida. Boa noite, gente. Boa noite, Márcia. A Cris já chegou, Suelen, Nami, Marisa, Camila. Sejam bem-vindos. E se esse tema faz sentido para você, já convida todo mundo, né? Já manda aí o aviãozinho para quem você acha que pode ser útil esse tema, porque hoje a gente vai falar da nossa realidade emocional na visão da medicina oriental. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Marisa. Então, assim, eu vou iniciar do gancho onde a gente finalizou a live anterior. E na live anterior nós falamos sobre a tua emoção base. Eu não sei se você se recorda, mas nós falamos da emoção base, né? Tô esperando aqui o pessoal se acomodar, a Karen já chegou, o Paulo tá chegando, então fiquem à vontade, a casa é de vocês. Meus amores, a gente falou um pouquinho, né, na live anterior sobre essa questão de quando você vivencia o seu dia a dia, que emoção que rege você, que emoção te conduz, né? Qual é a emoção, por exemplo? Muitas pessoas que eu atendo, às vezes acabam passando dificuldades e cada dificuldade traz um sentimento que fica repetindo ali. E esse sentimento eu costumo chamar de emoção base. Tá? Esse sentimento pode ser culpa, pode ser tristeza, pode ser frustração, pode ser angústia, pode ser, enfim, qualquer emoção que o seu emocional acaba se ancorando ali. Então, vou começar dizendo para vocês que para a medicina oriental, a visão é um pouquinho diferente, tá? Na visão da medicina oriental, tudo é energia, exatamente tudo é energia. Né? A nossa menor partícula é átomo e nós somos constituídos de átomo. Então, é como se nós tivéssemos a impressão da materialidade, porque esses átomos são condensados, mas para eles tudo é energia e a energia começa na natureza. E o desafio para a medicina oriental é que a gente precisa usar todas essas energias a nosso favor. Renata está chegando, Ana Lu está chegando, boa noite, Ana Lúcia. Então, assim, as emoções, elas são energias que precisam ser bem destinadas. Esse é o conceito na medicina oriental. Eu não vou aprofundar muito, porque ela é muito extensa, muito complexa, mas eu vou contar para vocês aqui um resumão que acho que vai dar para vocês entenderem a analogia emocional aí na medicina oriental. Então, para entender melhor, eu vou explicar para vocês como que as emoções são vistas, né, a partir da medicina milenar, né? Quando eu falo medicina oriental, eu tô falando da chinesa, da indiana e da egípcia, mas aqui eu vou me concentrar um pouquinho mais na chinesa, tá? Onde cada emoção é associada a um elemento da natureza, tá? E a natureza do lado de fora é a mesma que nos rege do lado de dentro. E essas emoções, esse fluxo de energia, ele também vai reger nossos órgãos e sistemas. Então, é um fluxo de energia que acontece no corpo como um todo. É um caminho por onde essa energia percorre. E a gente chama isso na acupuntura de meridianos. Para quem já fez acupuntura, meridiano é um canal, é um caminho, né? Onde a gente usa ali para fazer o agulhamento, para corrigir a energia dos órgãos. Né? Então, a acupuntura é um dos tratamentos, né, dos pilares da medicina chinesa, e os elementos e as emoções na medicina oriental, eles são vistos exatamente como é visto o princípio da natureza. Então, eles falam sobre dois princípios, do yin e yang, né? Energia masculina e feminina. Então, o yang seria o masculino, o sol, o dia, o claro, o para fora, a ação, e o yin é o feminino. O yin é a lua, é o para dentro, é o nosso mistério, a nossa essência, a nossa criatividade, o nosso sentir. Então, o yin é o feminino, o yang é o masculino e os dois precisam estar em harmonia para que as nossas emoções também estejam em harmonia. E assim como eles falam sobre energia
feminina e masculina, e eles entendem que nos órgãos acontece da mesma maneira. Por exemplo, cada regência de um elemento no nosso corpo, ele vai ter lá um órgão e uma víscera para cada elemento. Eu já vou chegar nesse pontinho aí para falar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Mas então, as 5 emoções básicas que tem lá dentro do nosso conhecimento, eles usam essas emoções no sentido de elementos. Eles dizem que esses elementos é que vão nos reger. E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito da medicina oriental, que ele fala assim, que as emoções são energias e essa energia tem que ser bem destinada. Então, tem uma frase assim, ó: se o indivíduo tem um propósito, mas não tem vontade, o seu propósito é morto. Já se ele tem vontade e não realiza para o seu propósito, também de nada adianta. Então, eles falam, né, isso é um conhecimento do taoísmo, e eles vão explicar pra gente que as emoções são vontades, são energias que a gente precisa usar para nossa realização. Então, não tem emoção boa e emoção ruim no contexto da medicina oriental. Tem emoções, tem energias. Então eles falam que são 5 elementos e 5 vontades. Então isso é bem interessante, porque a gente começa a entender como que a gente pode se reorganizar a partir dessa compreensão mais profunda, né? Então, dentro dessa frase que eu mencionei para vocês, se tem um propósito, é preciso que eu tenha vontade de realizar o propósito, né? Por quê? Porque se eu não coloco energia, eu não vou chegar a lugar nenhum. Parece muito simples e muito justo, não é? Mas, de qualquer forma, muitas vezes eu olho ali o objetivo e eu não me sinto preparada, eu não me sinto apta, eu não sei como usar essa energia a meu favor. E é sobre isso que a medicina oriental nos ensina, é sobre isso que o taoísmo vai falando, quando ele diz, se você tem a vontade de canalizar para um propósito, você o realiza. Se você tem o propósito, mas não tem a vontade, não adianta, né? Boa noite, gente. O pessoal tá chegando aqui. Luzia, já acordei, Eban, Shirley, Nasli, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, a medicina chinesa vai entender as emoções como energias necessárias para a realização do nosso propósito. E a gente precisa dessas energias para cada movimento da nossa vida em direção a que a gente veio, de fato, realizar. E a medicina chinesa é toda baseada nos movimentos da natureza. Então, o que existe fora, o que você enxerga fora, também existe dentro, porque eles entendem que nós somos parte integrante da natureza. Nós não somos seres separados, nós somos seres que se integram à natureza. Até porque, se a gente for observar, a base do nosso corpo, né, a base dos minerais, dos elementos, é a mesma base que tem na Terra. A nossa composição celular, ela é basicamente carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e minerais. Onde que eu encontro isso? Na natureza. Eu encontro isso na Terra, eu encontro isso no ar, eu encontro isso nos elementos da natureza. Então, a composição da Terra e do corpo humano é exatamente a mesma. E é assim que a medicina oriental faz a reorganização desses elementos no corpo para a gente poder chegar a um equilíbrio de sistemas. Então ele entende o corpo como sistemas integrados. Aqui eu até peguei um desenho para explicar para vocês, porque a medicina oriental trabalha assim, ó, com os elementos: madeira, fogo, terra, água, e tem um lá que chama metal. O metal, ele está relacionado ao ar, ao oxigênio, tá? Seria em outras medicinas o éter. Então aqui é como um rege o outro, né? Um alimenta o outro, e assim a gente tem um ciclo perfeito no organismo também, né? Eu já vou explicar um por um para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, dentro dessa perspectiva, né? Por exemplo, metal equivale ao ar, a madeira equivale ao princípio da vida, aquela sementinha que você jogou no chão e ela germinou, né? Então, também rege me fugiu a palavra, a estação do ano, né? Por exemplo, você nasceu em que período? Primavera, outono, verão, inverno. Isso também influencia na sua personalidade, nas suas características. Isso também faz com que você se conheça, né? Eu nasci no outono, eu adoro um recolhimento.
Eu gosto de olhar para dentro, eu gosto de estar comigo, né? Quem nasceu no verão é aquela expressão para fora, para a vida, para o outro. Ah, mas isso é fixo e rígido? Não, todos nós temos os 5 elementos, né? E a gente precisa estar em equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sempre norteado pela luz do equilíbrio. Então, a força de ação do elemento madeira da primavera é esse sentido, é um movimento em direção à vida. É como essa semente que eclode lá no interior da terra para que nasça uma plantinha que vai crescer, vai virar uma árvore. Então, sob a ótica oriental, as emoções surgem como forças que vão atuar como vontades. Então, a gente pode classificar as 5 emoções em 5 vontades ou, como eles ainda dizem, 5 orientações, tá? Ou tensões internas também, depende da intensidade, tanto da normalidade quanto do excesso, tá? Então, eles entendem que cada energia tem um pico e tem uma defasagem. E dependendo do que acontece com cada elemento, você também sente isso no seu corpo. Então, cada elemento vai reger uma vontade e cada vontade vai reger ali um órgão e um sistema no seu corpo. Então, pegando aí o gancho do elemento madeira, ela fala da energia dos começos, né? Vai estar relacionado sempre à energia de ação, o impulso, o nascimento, romper da semente, né? Para a vida em direção ao destino. E imaginemos que um dia aquela sementinha que você plantou ali seja uma árvore frondosa, né? Então seria a energia da vivacidade, né? E aí ela precisa do quê? Dos nutrientes da terra. Então a medicina oriental ela vai sempre falar que é um ciclo onde um elemento ajuda o outro, um elemento colabora com o outro. E nas nossas emoções não é diferente. Então eu fiz uma correlação aqui na última live com vocês sobre emoção base, né? Porém, se a gente não ajusta outras emoções, talvez essa emoção que você fala, eu não consigo mudar isso, né? Muitas vezes a gente não consegue mudar porque a gente se fixou, a gente se enrijeceu naquela estrutura interna, a gente entendeu que aquilo é exatamente o único caminho conhecido internamente, né? Então, cada vez que a gente olha para essa energia interna, né? A gente começa a entender melhor como que é esse funcionamento dos nossos sistemas. Voltando aqui, por exemplo, uma pessoa ansiosa, elemento fogo. O que acontece com uma pessoa muito ansiosa? O fogo é o elemento que ele é o calor do coração. Então a gente fala que o calor, o fogo quando está muito alto, ele queima, né? Porque o fogo ele pode te ajudar a se aquecer numa noite no meio da floresta, ou ele pode justamente ampliar, né, e queimar a floresta inteira, inclusive eu que tô ali do ladinho da fogueira me aquecendo. Então o elemento fogo em equilíbrio, ele me dá energia, ele me dá motivação, ele me dá a vontade de viver, mas quando ele está em excesso, ele me causa euforia, ansiedade, irritabilidade, enfim. Então todo o acúmulo ele precisa ser reorganizado, né? Segundo essa ideia, aqui a gente tem o fogo que dá origem à terra. Por quê? Porque na medicina chinesa eles falam que o fogo, quando ele diminui, ele vira carvão. E para os orientais, carvão é terra, porque tem mineral, tá? Então, o fogo cria a terra, que cria o ar, que cria a água e que cria a madeira como renascimento. Eu sei, é muita informação, é um pouquinho confuso, mas só para vocês entenderem a ideia principal de como é esse ciclo de criação. E que dentro acontece da mesma forma. Então, cada elemento vai ter a regência de um órgão. Eu vou explicar para vocês. Como eu comecei falando do elemento madeira, né? Então, imagina, quando a gente tem um hiperaquecimento, tem muito fogo, ele vai descompensar o elemento madeira. Então, o que acontece? Esse acúmulo de energia, né, que às vezes a gente chama de ansiedade, ele vai virar raiva. O elemento madeira é energia de ação. Vamos entender que é a nossa ação para a realização, né? Na medicina chinesa eles chamam até de agressividade, não tem nada a ver com violência, tá? Mas esse acúmulo, o que acontece? Se eu não destino essa energia, eu costumo brincar e falar assim, quando você estiver com raiva, né, falo pra mulherada aqui que eu atendo, você tá com raiva, pega aquele cômodo que tá parado, que você tem que arrumar as gavetas, limpar, não sei o que, tirar a cortina para lavar e dar uma esfregada nas paredes, vai fazer isso. Você vai perceber que você vai dar um bom destino a essa energia e a hora que terminar você vai estar calma.
Então, assim, é uma brincadeira, mas qualquer destino que você der para essa energia, quando você está usando essa energia a seu favor, ela vai ser produtiva, né? Então, o acúmulo dessa energia do fígado vira raiva, né? E aí, quais são os desequilíbrios? Enxaqueca, dor nas articulações, né? Enfim, a raiva é aquele boom que dá no seu organismo, né? E que queima toda a energia. Tá sempre relacionado ao elemento anterior. Tá muito difícil? Me deixem saber aqui, tá? Vocês estão tão quietinhos. Então, a energia desse órgão, né? Do fígado, ele é uma energia que a gente leva para nossas realizações, ou seja, elemento madeira, vontade de ação. É a vontade, é a ação, né? Então, e se essa energia estiver em excesso ou em acúmulo? Aí vai vir a raiva. E na ausência? Na ausência eu posso apresentar falta de energia, cansaço, visão turva, desânimo. Sabe o fim do dia? Quando você está dirigindo, voltando para casa, ou então você está lá no metrô, e aí você começa a ver que as letras e tá tudo meio embaçadinho assim. Isso é o cansaço da energia do fígado. Quando ela vai diminuindo, significa que daqui a pouco você vai ter que parar um pouquinho para descansar, porque já é a ausência dela, ou seja, você gastou quase que sua pilha completa, que você tinha de energia reservada para o seu dia, e aí você vai precisar desse descanso. A Nasi está dizendo muito interessante. A visão da medicina oriental, ela realmente para mim, é uma das visões mais justas, porque é uma medicina milenar, né? Aí falando do elemento fogo, o elemento fogo conectado ao coração, né? É o fogo que mantém a chama da vida acesa, é o fluir da vida. O fogo representa a corrente sanguínea, a alegria de viver, as trocas, a comunicação, a fluidez. Isso é o elemento fogo, esse para fora, né? Em excesso, vai se transformar em excitação, pode ser uma ansiedade, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? E na ausência também vai manifestar um recolhimento, um desânimo, às vezes uma inquietação, algo que vai retirar a potência, né? Quem tem crise de ansiedade sabe disso. Vem uma euforia, então vem aquele pico de energia e quando cai, a pessoa se sente deprimida. Então parece que recolheu a energia para a vida, né? Então, o elemento fogo é justamente essa energia que conduz a gente para a vida, né? E às vezes você olha para a pessoa, ela... Já viram gente assim que parece que tem uma apatia em relação a tudo? Parece que não tá ali, não tem presença? É falta desse elemento fogo, porque é o direcionamento perante a vida. Ou seja, a energia desse elemento, né, regendo... E quando eu falo de energia no órgão, tá, gente? Eu não tô falando exatamente de, por exemplo, assim, o fígado rege elemento madeira e aí o excesso é raiva. Eu não tô falando de doenças no órgão, tá? Se bem que pode evoluir para doenças no órgão quando a gente não cuida da emoção. Então, pelo olhar da medicina oriental, tudo começa na emoção. Não tem nada que não sinta esse impacto, né? O órgão vai sentir um impacto, vai declinar na energia, só que tudo começa exatamente na emoção. O corpo físico, ele é o último a declinar. Karen tá falando, eu sinto cansaço. Tem que investigar, né, Karen? Porque às vezes esse cansaço é você gastando muito a sua energia e tentando fazer mais do que você consegue, ou então é aquele cansaço do fim do dia, que eu te falei, né? Por exemplo, eu tenho um pouquinho de estigmatismo, mas eu não sinto isso até 2, 3 horas da tarde. Passou daí, minha vista começa a ficar um pouquinho, né, declina. Eu preciso já colocar o óculos para ler ou para, enfim, né, para dirigir. Por quê? Porque se eu estou dirigindo à noite sem óculos, no fim do dia, depois de um dia de bastante trabalho, a luz da frente vira fogo de artifício. Então, eu preciso. Né? Mas o que é isso? É por conta só do estigmatismo, que é pouquinho grau? Não, é por conta do cansaço, é por conta do declínio da energia, que é natural, que a hora que chega a noite, a gente se recolha e repõe as energias, né? E é justamente por isso que hoje, né, a gente, norteado pela tecnologia, pela luz, que já não é mais luz de velas, o que acaba acontecendo? A gente fica acordado até muito tarde, né? E aí isso atrapalha o nosso ciclo, o nosso ritmo interno de descanso.
Pode reparar, na natureza começa a anoitecer, os passarinhos se recolhem, os bichinhos vão para suas casinhas e é assim que acontece, todo mundo vai dormir. Só a gente que não, porque a gente tem luz e a gente pode ficar acordado até de madrugada, a gente faz tudo errado, uma bagunça, né? A Karen tá dizendo, depois da crise de ansiedade. Ah, então, pois é, exatamente isso. Euforia, quando cai, a energia parece que ela mina, né? Ela acaba. Voltando lá, porque tem bastante assunto aqui hoje. Então, a energia, né, do coração, ela é responsável justamente por manter essa fluência, né, do sangue carregando vida para todo o sistema, levando oxigênio. Então, é assim que funciona. O calor da vida é a energia do coração. Em excesso, agitação física, ansiedade, agitação mental. Sabe aquela pessoa que parece que os pensamentos gritam com ela? Ausência de foco. Hoje o excesso de estímulo gera ausência de foco, né? Tem um monte de janelinha aberta, eu quero olhar para todas elas ao mesmo tempo. Isso pode ser um TDA? Pode, mas geralmente é a energia do coração em excesso e você querer fazer tudo ao mesmo tempo e querer colocar aquela energia em tudo e acaba não se disciplinando. Então é o excesso de energia mal dirigido, entenderam? Excesso de energia mal dirigido. Então, quando você abre as 1000 janelas, se você começar a escolher, então primeiro eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer aquilo ali, prioridades. Qual janela que eu vou dar atenção? E a gente acaba perdendo o foco por conta dos 1000 estímulos. Isso atrapalha a energia do coração, né? Porque a gente precisa dar esse direcionamento, percebe? Tudo na medicina chinesa vai ser direcionamento de energia. Inclusive, essa energia em excesso do coração traz pra gente uma sensação de... Parece que não tem clareza mental. Sabe aquele dia que você tá bagunçada? Ou bagunçado? Aquele dia que você fala, caramba, minha cabeça tá pensando 1000 coisas, eu rodo, né? E não sei o que fazer, não sei por onde começar. Então tem dia que é assim mesmo, tá? Então é bom você sentar um pouquinho ali com você, meditar, respirar. Não tem paciência para uma meditação passiva, faz uma meditação ativa, vai andar um pouquinho, faz uma caminhada, oxigena o sistema, traz esse equilíbrio através desse oxigênio, tá? Energia do coração em alta é igualzinho fogo na natureza, é o que eu acabei de explicar aqui. Se eu tenho uma fogueira pequena e controlada lá na natureza para me aquecer, esse fogo vai me manter vivo. Já se esse fogo crescer a ponto de queimar tudo, o oxigênio é consumido muito rapidamente. Na crise de ansiedade você não ofega? Não fica ofegante? Né? Não fica com os batimentos acelerados? Mas você está parado e o que está acontecendo dentro de você? Elementos estão se desregulando, a energia está tentando se ajustar, porém, às vezes para entrar numa tranquilidade ela joga, né? O corpo joga a energia lá para cima para ela poder se equilibrar. O problema é que queima tudo. Né? Então é justamente a crise de ansiedade que parece que sufoca, né? no incêndio. O que acontece? As pessoas não morrem queimadas, elas morrem por falta do oxigênio, não é assim? No elemento fogo acontece a mesma coisa dentro do nosso corpo. Então depois que o fogo apaga, como eu falei para vocês, o fogo vem, queimou, transforma em carvão, aí a gente chega no outro elemento, né? Elemento terra. E aí, dentro da gente também fica aparecendo isso, carvão, uma coisa assim, acabou a energia, né? Como a Karen falou, depois da crise de ansiedade, não tem mais vitalidade, parece uma ausência da vitalidade. Por isso que é muito importante a gente se regular com respiração. Ah, mas eu vou respirar onde? Qualquer atividade física, processo meditativo, faz um yoga, Gente, 20 minutinhos que você faça. Não precisa ser nem 20 minutinhos. Se você pegar 10 minutos para fazer uma atividade respiratória antes de iniciar o seu dia, você já está dando um comando para sua mente de que você quer manter esse equilíbrio até o fim do seu dia, né? Então, tem várias formas que a gente dá esse comando mental e aí, com a respiração, o seu corpo já sabe para onde voltar o equilíbrio. Muito bem. Baço estômago seria o que? Elemento terra, porque eu falei do fogo, agora eu vou falar do elemento terra, né? O elemento terra, ele está relacionado a esse órgão, né? Baço pâncreas, que é o nome que se dá na medicina oriental, e também o estômago. A terra, ela deveria ser, né, fértil. Então, quais são as características da terra?
fértil, carregado de minerais, né? Então, assim, é algo que germina com facilidade, né? Que traz ali uma fluência de ordem interna, capacidade de pensar, de raciocinar, é uma fluidez, imagina uma fluidez assim como a fluidez da corrente sanguínea ou da corrente linfática, porque o baço vai reger a corrente linfática. Então, a facilidade às vezes de você compreender as coisas, interpretar, aprender, né, de estudar, compreender, essa é a energia e a vontade desse órgão. Ao mesmo tempo, o acúmulo, o excesso dessa energia vai te deixar numa atividade mental muito alta, pensamentos obsessivos, né, ou preocupações constantes. Por quê? Porque esse elemento ele dá pra gente segurança, a terra nos dá segurança, né? Então, o que acontece? É como se você pudesse se sentir confortável em ter aquela energia para realizar as coisas. Mas quando desequilibra essa energia, é como um comprometimento ali da mente, principalmente. Por quê? Porque a gente pode dizer que quando a gente começa a ter um excesso do medo, a segurança ela escorre, né? O que é o medo? A ausência da confiança, da segurança, né? Da minha conexão e da minha estrutura interna de saber que eu dou conta do que está acontecendo ali. Então a gente pode dizer que pensamentos obsessivos, o excesso de preocupação é desequilíbrio desse elemento, inclusive sono. As pessoas que têm insônia, né, na acupuntura a gente corrige o baço e o estômago. Por quê? Porque esse órgão, ele é o regente desta energia, da energia da segurança interna, tá? Então, na ausência, o que acontece? É como uma terra infértil, não tem facilidade ali de elaborar, de planejar, enfim, canalizar essa vontade para uma realização. É sempre assim, eu olho para um potencial e logo tenho medo, então eu recolho a energia. Olho de novo para o objetivo que eu quero e aí me assusto, aí recolho a energia. Então esse ciclo, geralmente, a gente trabalha essa segurança interna, essa confiança, esse potencial de usar essa energia da sua escolha a seu favor. Tá? Então, esse elemento representa essa segurança interna, né? Essa vontade de manifestar aquilo que o seu coração está pedindo. Porque o coração pede e a gente começa a racionalizar. Racionaliza em cima do que o coração está falando e aí a gente se convence de que o coração está errado. E se eu tenho esses dois corpos, eu chamo de corpo emocional e corpo mental, se eu tenho esses dois corpos, cada um olhando para um lado, eles não vão se ajustar, eles não vão se alinhar para eu me realizar. Eu vou ficar ali perdida dentro de mim, eu não vou saber para onde eu vou direcionar a minha vontade, a minha energia. Muito bem, falei do elemento terra, agora eu vou para o metal. Metal, lembra que eu falei? Ar, né? E ele regula ritmos. Quem rege esse elemento? O pulmão, tá? O pulmão é a ordenação dos nossos ritmos. O elemento metal equivale ao oxigênio. O que está entrando? O que eu estou permitindo que entre? Não só o oxigênio, mas tudo que me nutre, né? O oxigênio, ele é a base sustentadora da vida. Sem oxigênio a gente não vive. Então é quem dá o rigor, quem dá a vontade, a energia, que mantém as coisas ordenadas, ritmadas, né? A energia da autoanálise, da autocorreção, né? Quando eu me desvio do objetivo, é essa energia que me puxa de volta e fala assim, não, ó, o caminho é por ali, né? E no excesso? No excesso eu posso me sentir sufocada com as situações, posso sentir excesso de peso interno, uma cobrança interna, posso me tornar aquela pessoa extremamente cobrativa, ou seja, não está fluindo direito, né? Às vezes, muitas vezes quando eu atendo pessoas em crise de ansiedade e eu peço para ela fazer uma respiração, o que acontece? Parece que o ar fica bloqueado logo abaixo, bem sobre o estômago, o diafragma. Tá? Parece que o ar entra, mas ele não expande. Então, o que acontece? Quando a gente barra esse fluxo de energia, ele não faz a voltinha completa, ele não está oxigenando todo o corpo, todo o sistema. E aí ele precisa fazer força. Só que quando ele faz força, é como se essa energia ela voltasse aqui e, enfim, parece que te dá aquele sufocamento. Então, de novo, a gente fala de energia de crise de ansiedade. Vocês vão percebendo que os elementos eles se conversam o tempo inteiro? É um tentando ajustar o outro, né? É um tentando fortalecer o outro. É exatamente assim que acontece. Então, na ausência dessa energia, né, do pulmão, eu posso me sentir frustrada, triste,
posso sentir aquele encapsulamento. Existe essa palavra? Não sei. Mas sabe quando a pessoa quer voltar para dentro, quer ficar quietinha ali, quer ficar no escuro? Então, a energia do pulmão, ela é isso. Ela é esse fluxo externo que eu trago a vida para dentro. E quando eu não estou conseguindo alinhar a minha vida, o meu objetivo, eu me sinto sufocado, eu me sinto altamente cobrativa e aí não dou destino a essa energia. Como eu estava explicando para vocês, a energia da crise de ansiedade, ela faz isso, ela tenta forçar o fluxo para baixo e muitas vezes o que eu percebo? Que a pessoa fala assim, eu não consigo respirar. Na verdade não é que ela não consegue respirar, é que já tem muito ar lá dentro, ela não consegue puxar o ar, ela não expirou. Então o que significa isso? Significa que eu estou absorvendo tudo que está acontecendo em volta, estou internalizando tudo, aquilo está me ferindo e eu não estou conseguindo jogar para fora. Eu não estou conseguindo devolver para o meio o que não é meu. Então isso não acontece só com oxigênio não, tá? Isso acontece também com outras situações que você vai trazendo para você. A Márcia está falando, é o recolhimento do elemento ar. Então, a gente classifica assim, é o elemento ar, né? Porém, é como se fosse a ausência da nutrição que o oxigênio vai te trazer. Né? O recolhimento é da emoção mesmo, então a gente sente que a tristeza ela tá ali dentro desse elemento, mas o contraponto é essa energia bem destinada, né? É essa energia de fluência, de leveza, né? Então o contraponto da tristeza seria a alegria, seria a conexão ali, né? Se eu tô oxigenando bem, tudo tá fluindo bem. Né? Porque assim, a medicina oriental ela entende que o grande captador de energia, o captador de energia do meio é o coração, né? E o coração distribui para todos os outros órgãos. Essa é a realidade da medicina oriental, mas todos os órgãos eles fluem. Então a gente fala que na medicina oriental é mãe e filho. Então assim, é como se elemento madeira cria o fogo, cria a terra, que cria o metal, que cria a água. Então é mãe e filho, né? Um abastecendo o outro. Então se um enfraquece, o outro enfraquece junto. Quer um exemplo? Quem tem criança aqui vai saber do que eu tô falando. Às vezes a criança tem uma pneumonia, ou você mesmo já teve uma pneumonia, e na recuperação da pneumonia você tem lá um negócio no seu intestino que parece, sei lá, desanda o intestino, te dá uma desinteria. Aí você fala, caramba, além da pneumonia, fiquei com virose, né? O que aconteceu aqui? Na verdade, quando o pulmão está se refazendo da energia dele, o intestino empresta energia para o pulmão, então ele declina a energia dele. Entende? É um órgão ajudando o outro. E é por isso que a medicina oriental, ela não olha as coisas separadas, ela olha a coisa integral. Então, se eu tratar a ansiedade, eu vou ter que tratar a tristeza também. Então, se eu tratar o coração, eu vou ter que tratar o pulmão também. Entendem? Porque eu preciso equilibrar os dois órgãos, tá? Então, na medicina chinesa é tudo integradinho, assim como na natureza. Bom, aí, vamos para o elemento água. O elemento água, o órgão são os rins, tá? Aí tem, quando a gente fala de rim, a gente fala da nossa pilha, da nossa motivação, da nossa energia vital. Então imagina assim, teu rim tem um tanto de energia, quando acabar totalmente essa energia, o seu corpo físico morre, né? Então o rim, ele é como o sustentador dessa energia vital. É o instinto de sobrevivência, é a manutenção da vida, é o sentido de preservar o que é importante para mim, tá? Então, no excesso, o acúmulo vai demonstrar medo, né? Então, a energia do rim em excesso é medo. Nos idosos, o que a gente trabalha é muito a energia do rim, essa vitalidade, esse fortalecimento da energia do rim, porque no excesso tem muito medo, né? Os idosos começam a ter medo de cair, né? Medo de sair na rua. Então, é uma energia que começa a declinar e aí o que se apresenta às vezes é medo, né? Então, o excesso também pode gerar, por exemplo, algumas crises internas, né? Pessoas que têm, por exemplo, um medo exagerado, crise de pânico, o indivíduo paralisa perante a vida, congela, tem medo de agir. A ausência dessa energia vai também tirar um pouco da vitalidade. Aí a gente percebe assim, ó,
voz enfraquecida. Já se sentiu muito cansado a ponto de perceber sua voz enfraquecida? A gente não repara nessas coisas, né? Às vezes um sentimento de vazio, um sentimento de desesperança, né? Tudo isso é o rim em declínio, tá? Energia do rim, eu não tô falando do órgão fisiológico, tá bom? Então essas são as vontades, os principais elementos na medicina oriental, né? Então, quando um deles desequilibra, acontece uma interrupção de fluxo em todo o sistema, né? É como uma corrente, tem um rio, né? E esse rio, de repente, ele paralisou em um ponto. Então, é como se ele deixasse de emanar energia para todos os outros pontos e isso acaba causando desequilíbrios, né? E esses desequilíbrios vão afetar fluxo, vão afetar ritmo, vão afetar você como um ser integral. A gente não é separado, a gente não é fragmentado, né? Imagina que, de repente, a pessoa que tem doenças assim, que precisam de cuidados mais intensos, né? Uma cardiopatia, uma doença renal. Então, ela não vai, na medicina oriental, ela não pode cuidar só do órgão adoecido, ela precisa cuidar de todo o sistema, porque todo o sistema vai amparar o órgão adoecido, vai amparar o sistema de energia que ficou bloqueado. Entendem? Então, quando a gente fala, por exemplo, a nossa medicina ocidental, ela fragmentou tudo, né? Então, assim, às vezes a pessoa chega em consultório aqui e fala pra mim, nossa, eu tô com uma tosse terrível, né? Essa tosse não passa e eu já tratei 1000 vezes, fui lá no otorrino e tratou o sistema respiratório, viu se tem a carne esponjosa, isso e aquilo. E às vezes a tosse não tem nada a ver com o sistema respiratório, a tosse vem do refluxo. E aí é estômago, né? Então a pessoa às vezes nem sabe que tem refluxo porque ela não sente nada no estômago. Mas os gases, né, a acidez que sobe pode tanto queimar a parede do esôfago quanto irritar a garganta, fazer muco, fazer sinusite, né? Enfim, então nada está separado, tudo é interligado, tudo é correlacionado. Então, por exemplo, se eu tenho tendinite, né, eu olho para a energia de ação que eu não estou usando. O que é tendinite? Né? Uma inflamação dos meus tendões, né? Geralmente as pessoas falam que tem tendinite por uso repetitivo, pode até ser, mas aí se você está repetindo aquela situação, você se sente como? Você se sente se guiando para a realização de um objetivo, ou às vezes você tem a sensação de tô numa roda de hamster e não consigo sair dela? Tendinite, tudo que acaba em ite, inflamação. Então, a tendinite, ela tá te alertando assim, olha, tem uma energia aí para você usar, que você não tá usando, ela tá fazendo um excesso, tá inflamando a sua mão. O que é a sua mão? Eu vou buscar alcançar o meu objetivo, né? Então, o corpo fala o tempo inteiro. E quando a gente não percebe os recados do corpo, ele vai adoecendo os próximos órgãos, os próximos fluxos, né? Então, uma energia compromete a outra, nada está separado. Então, quando a gente trata, por exemplo, a tendinite, a gente vai lá no órgão, elemento madeira, fígado, lembra que eu falei para vocês? Né? Que está relacionado com os renascimentos, né? A pessoa que está lá com uma inflamação no tendão, a energia do fígado rege tendão, rege sangue, fluxo sanguíneo. Quando a mulher tem cólica menstrual, a gente trata via fígado, né? Então, o fígado em excesso, ele vai gerar energia estagnada, vai aumentar o fogo. E o que é o fogo? Inflamação, tá? Então, enfim, tudo isso tem uma característica, né? Muito curiosa, porque traz pra gente uma característica, tem um conjunto, né, de características que nos dá a possibilidade de nos entender de uma outra forma que a gente nunca parou para analisar, né? Então, é como se cada desequilíbrio fosse um convite, né? Então, antes de desequilibrar o físico, não é assim, a doença não chega chegando, ela vem desorganizando sua energia, aí desorganiza a emoção, aí desorganiza o órgão, e o fim disso é um problema fisiológico, né? Então, a ideia central é assim, algo está me incomodando, emocionalmente tem algo me cutucando, tem algo que não está legal. Não deixe isso passar, gente.
ouve o recado do seu corpo. Isso é muito importante, muito mesmo, porque a medicina oriental ela vai olhar a gente como seres integrais, e não somos esses seres integrais, né? Então, é exatamente esse o motivo dos desequilíbrios e das doenças, porque a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para aprender a lidar com essas emoções, com essas vontades, com essa orientação interna. Então, tem duas formas: ou é uma orientação, uma vontade interna, ou vai virar um acúmulo de energia e uma tensão interna. Faz sentido para vocês? A Andrea está falando, senti infecção no ouvido constante. Então, infecção no ouvido, ela está relacionada, também vai estar relacionado a algo. Aí eu vou pegar um pouquinho da medicina egípcia para te explicar, tá? Olhando só para o ouvido. Otite de repetição. O canal do ouvido, se você for pensar assim, quanto de situações que você... Tem gente que fala assim, melhor escutar isso que ser surdo. Não é assim? Então, assim, será que tem algo que está agredindo a sua escuta? O que você está ouvindo que está inflamando, né, o seu ouvido, que está causando um transtorno ali dentro dessa, né, dessa escuta? O que está chegando para você que está descendo quadrado? Então, é importante observar tudo isso. E aí, perceber o que no meio está te causando essa inflamação. Se você for fazer acupuntura, dá também para fazer essas correções, tá? E aí a gente precisa fazer uma avaliação mais completa. Eu não posso te dizer só pela medicina chinesa o que está em desequilíbrio exatamente. Eu trataria aqui com você fígado, rim, né, pulmão, porque parece que tem energias aí sendo roubadas para alimentar o fluxo do rim. Então, assim, aqui eu dei uma visão superficial para vocês, porque não é só um órgão, né? Então, cada órgão tem o seu complementar. Por exemplo, no elemento água, a gente tem rim e bexiga, né? E aí, bexiga, quando eu tenho excesso de infecção urinária, por exemplo. Excesso de infecção urinária está relacionado a uma autocobrança. A bexiga e o pulmão são órgãos elásticos, né? Eles inflam, eles têm uma capacidade elástica. Então, o quanto de pressão você está aguentando na sua vida, né? Então, a otite está relacionada. Lembra, ite, tendinite, otite, tudo é inflamação. Então, essa inflamação de repetição, a gente trata sempre via coração, para baixar um pouco o fogo. Então, quer dizer, tem algo me inflamando, tem algo me esquentando internamente, algo me deixando irritada e alguma coisa que está aqui, né? Tá nesse sentido do que eu tô captando do meio. Pensa a respeito, depois você pode compartilhar com a gente. A Mayara tá dizendo, super sentido, mas vou precisar ouvir de novo essa live, por favor. A Andrea diz, eu sinto muita dor na lombar, acho que o meu nervo ciático está inflamado. Então, olha só que interessante, nervo ciático, lembra que eu falei? Nervo e tendão, regência é fígado. Fígado, energia de ação. Então, nervo ciático, ele é o maior nervo que a gente tem no corpo. Ele começa aqui perto da lombar e ele termina lá na sola do pé. Então, você imagina que ele é um nervo que te impulsiona para frente, certo? Ele te empurra para frente. Ele quer que você realize a sua escolha. E aí, quando você não realiza a sua escolha, quando você escuta o teu coração te chamar, mas você tem dúvida, porque a sua mente está caraminholando em cima da sua escolha, aí você fica ali, ó, na bifurcação. Eu vou por esse caminho, vou por esse caminho, ou não vou por nenhum. E quando você congela na decisão, o nervo ciático inflama. Então, a inflamação do nervo ciático está relacionada à decisão que você não está tomando, né? E aí, na medicina oriental, a gente tem que corrigir isso, acalmando um pouco o excesso do fogo e organizando aí a energia do fígado, que é a energia de ação. Então, é usar essa energia para caminhar pro seu destino. Tá fazendo sentido isso para vocês? Está muito difícil. A Casa Lazar diz, descobri uma atrofia na parede do estômago, ou seja, estou perdendo a flexibilidade desse órgão. Olha que interessante. Bom, assim, estômago, segurança interna, né? Quando a minha segurança não está ajustada, eu tento controlar. Ou eu acabo sendo extremamente controladora, ou eu acabo sendo extremamente cobrativa comigo. E o estômago, ele está relacionado à segurança interna, confiança na vida, meus processos digestivos, né? Então, o estômago, ele vai fazer a digestão ali
e ele vai trazer ácido para a gente fazer o bolo alimentar virar, cair para o intestino delgado, o delgado separa os nutrientes, depois o que não vai ser usado vai para o grosso. Então, essa digestão, ela não é só fisiológica, ela é uma digestão emocional também. Então, assim, o que está tão rígido dentro de você, minha flor, que pode estar causando essa dificuldade de ter flexibilidade na parede do estômago, né? Então, aí a gente tem que olhar para a segurança interna, para leveza em relação à vida, né? E para confiar um pouco mais nos fluxos, né? Aquilo que vem, entregar mais, confiar mais, sentir mais leveza, fazer um acordo com você de voltar a fluir na vida, né? Porque a atrofia, ela diz muito sobre rigidez, né? Sobre paralisações, sobre congelamentos, sobre aquela sensação de que tá tudo errado do lado de fora. Esquece o lado de fora, gente. A gente só consegue dominar dentro. Fora não tem nada. Fora é tudo da forma que a gente enxerga e a nossa visão às vezes é muito comprometida, né? Então, busca um tratamento via acupuntura, né, Casalazar? Porque de repente você vai começar a perceber a vida de uma outra forma, por uma outra visão, um outro ângulo, né? É muito importante olhar para isso, porque a atrofia na parede do estômago é algo um tanto raro, né? Não tem tanto assim esse tipo de desequilíbrio, mas é interessante que a flexibilidade, ou seja, a minha segurança, não tô conseguindo flexibilizar essa estrutura interna de confiança, tá muito difícil, e aí quanto mais inflexível, mais rigidez para dentro, né? Mais cobrança interna. Enfim, tudo isso aí para ser analisado, tá, gente? Isso daqui que eu tô falando, ele não é fixo e rígido. Você pode pesquisar várias outras formas de olhar para os desequilíbrios, mas essa é uma maneira que eu acho super interessante. E aí ela me diz, mas está no início, precisa ficar atenta, né? Isso, se está no início, fica atenta. A melhor forma de você tratar isso é tratando o seu emocional, né? Não recebendo, parece que o impacto da vida está muito forte, né? A imagem que eu faço disso parece que é quase como um soco no estômago. Não é assim que você sente, talvez, os impactos da vida? Então é importante olhar para isso. Por que me afeta tanto? Por que tem tanta afetação? Por que está tão dolorido lidar com o que vem de fora? Tá? Então, enfim, se você quiser, tem 2 exercícios que eu recomendo que estão lá no canal do YouTube, o link está na bio. Um é da meditação do perdão, Ho'oponopono, 90 dias, para você liberar memórias de dor. E o outro, meditação do desapego. Por que desapego? Para você começar a soltar aquilo que não serve mais e começar a voltar o fluxo da confiança dentro de você. A Márcia diz, dor nas mãos, artrite, está relacionado com qual emoção? Então, a artrite, a gente também está falando de rigidez, a gente também está falando de tendão, né? A gente está falando de articulação, e aí a articulação, ela também vai ter essa condição de coração e fígado. Por quê? Porque a gente está falando de flexibilidade, né, nos tendões e nas articulações, e a gente está falando de fluxo. Se eu não tenho flexibilidade, eu não tenho aquele fluxo chegando nas articulações. Então, está relacionado muito provavelmente nas mãos, né? A mão, ela é o final do meu alcance. Então, eu quero alcançar minha canequinha para tomar água aqui. Eu vou estender a minha mão e vou pegar e vou trazer até mim. A mesma coisa acontece com os objetivos. Eu tenho objetivo, eu preciso ir buscar. Eu preciso de uma energia que me mova até lá. Então, o que você não está conseguindo segurar? O que está muito difícil? Está segurando muito? Então, vai ter que soltar. Vai ter que aprender a liberar essa energia, a deixar fluir. É a mesma coisa que a gente está falando sobre a parede do estômago fazendo uma rigidez, né? Atrofiando. Então, a gente está falando de um processo de atrofia. Então, será que você segurou por tanto tempo alguma coisa que está difícil manter? Está difícil manter, se o corpo está inflamando por causa disso, sinal que não é para segurar, né? Sinal que está na hora de soltar. Reveja aí, tá bom? O que pode ser isso? A Andrea diz, realmente eu tinha muito na infância, tem 4 meses que tenho sentido e achei que tinha relação com algo que estou vivendo no trabalho. Agora só confirmou.
Então é isso, né? Observar o que está acontecendo em volta e o tanto de afetação, né? Que a gente acaba trazendo para dentro, né? Porque, assim, gente, nada é pessoal, mas às vezes a nossa afetação ela tá tão alta que cai uma agulha aqui e pronto, já tive um surto, já gritei, já quero cortar a cabeça de alguém e colocar ali na minha farofa, entendeu? Então, assim, o quanto a gente tá cuidando do nosso campo emocional, do nosso corpo emocional, a ponto de entender que, assim, tá bom, as emoções vão passar, ela vai acontecer. Porque ninguém quer ser Buda aqui. O que a gente quer é entender as emoções e conversar com elas e dar risada das situações. Dizer pra elas assim, tá bom, você tá aí, mas você não vai me dominar. Tô com muita raiva, o que eu faço? Eu mordo a orelha de alguém? Não, eu vou respirar, eu vou caminhar. Eu vou liberar essa emoção. Eu vou limpar um cômodo, eu vou andar de bicicleta. Eu vou, sei lá, eu vou brincar com meu cachorro. Mas eu não vou deixar aquela energia parada ali. Vocês estão entendendo? Então, a ideia principal é dar destino a essas energias. Emoção igual energia. Emoção que você não usa, energia represada, tá? É simples assim. André Rocha tá falando, faz muito sentido, total sentido. Verdade com açúcar, oiê. Assista de novo, né? Assista de novo, porque eu sei que é muita informação. A Marion tá dizendo, artroses no joelho, dói muito. Então, olha só. Artrite na mão, artrose no joelho, a gente está falando dos mesmos fundamentos, daquela inflamação que te paralisa, né? O joelho, ele tá ali no meio do caminho para você seguir o ritmo e o fluxo da vida. Quadril, lombar, energia de ação. Então, olha só, quadril nos direciona para onde as pernas vão nos guiar. As pernas nos levam em direção à realização dos sonhos. Né? Sempre que a gente vê um caminho à nossa frente, a gente quer trilhar aquele caminho, a própria palavra já diz, eu quero trilhar esse caminho, eu vou percorrer, eu vou andar nesse caminho, eu vou me colocar nessa caminhada, né? E muitas vezes quando a gente não tem coragem de realizar os nossos sonhos, e a gente enrijece, a gente endurece, né? O joelho reclama. Joelho e lombar fazem parte do mesmo conjunto, então assim, geralmente, né, a gente não tem muita coragem de assumir para nós mesmos a nossa identidade, a nossa real vontade, e aí a gente fica presa em rigidez que muitas vezes nem é nossa, é da família, do que você aprendeu no seu meio social, de uma instituição que diz para você como você tinha que agir na vida, e aí a gente enrijece a nossa essência. Pensando nisso, olhando para joelho e lombar, a linha da medicina egípcia vai falar que dores, né, e enrijecimento de joelho e lombar é como se você precisasse se curvar a algo, é como se você precisasse quebrar um pouco daquela rigidez interna, né, às vezes um certo orgulho em relação a alguma coisa. Sabe quando você tem que fazer uma troca? Tipo assim, vou trocar de área profissional. E aí, mas eu tô numa idade que eu vou ter que aprender de novo, né? Eu vou ter que... Nossa, não, mas eu não quero passar por isso. Eu já tenho uma formação e ao invés da pessoa entender que é uma continuidade, ela entende que ela tem que romper com o passado para iniciar tudo de novo. É uma espécie de rigidez. Tô dando um exemplo aqui para vocês, tá? De como que essa emoção ela acontece, acaba se manifestando no nosso corpo, principalmente na realização dos nossos sonhos. Então, às vezes tem gente que fala assim pra mim, nossa, eu adoraria fazer tal coisa, mas já tô velha, né? Acho que agora já passou. Então, mas você tá viva, tá na vida. Enquanto tem vida, tem possibilidade, né? Então, a ideia é desengessar, né? Olhar para a vida com as possibilidades que ela traz, porque a gente só não consegue o que a gente não se coloca a campo. A gente só não consegue o que a gente não quer. Então, quando tem gente que fala assim pra mim, mas eu sofro tanto de procrastinação, vou falar um negócio aqui que às vezes você pode ficar com raiva de mim, mas tá tudo certo. O que é a procrastinação? A minha opinião, tá? Sujeita a erros e equívocos, é que a procrastinação é quando você não escolhe. Eu escolhi outra coisa, ao invés daquilo que eu falo que eu quero fazer. Mas eu não consigo fazer aquilo, porque eu tô escolhendo outra coisa. Então, esses dias uma pessoa falou, mas então procrastinação é preguiça? É uma escolha que você não fez. Por quê? Sei lá, por preguiça, por rigidez, por falta de vontade, por não acreditar em si mesmo.
procrastinou. Hoje tá em alta falar em procrastinação, mas procrastinação é nada mais do que não estou colocando a minha vontade lá, não estou colocando minha energia ali. Faz sentido para vocês? Eu tô sendo muito muito dura nesse sentido, porque, gente, não é verdade? Quando você faz uma escolha, você fala, não, eu vou por ali, custe o que custar, eu quero, eu sei para onde eu tô indo, meu objetivo é aquele ali, eu tô de olho no meu objetivo. E aí eu vou construir essa ponte até esse lugar. Nós ocidentais, nós temos uma pressa, né? A gente quer tudo pronto, na hora, né? A gente vive a realidade do comprimido. O comprimido só remedia uma consequência. Então a causa continua lá. E é isso que a medicina oriental faz a gente olhar para a causa. Casa Lazar está dizendo, adoro tuas reflexões, obrigada. Também agradeço por você estar aqui. Estiferson Freire, acho que eu tô falando certinho, né? Oi, não encontrei o vídeo da meditação do perdão. Você saberia o número do vídeo? Eita, Laia, número do vídeo não, mas faz um favor pra mim, me chama no direct e eu te passo a meditação via direct, tá bom? A Nami diz, o que me diz de uma queda onde o meu ombro foi o que sofreu fazendo rupturas em 2 ligamentos, causando total congelamento do braço? Sei que tem a ver com energia bloqueada. Exatamente, Nami. Ombro, né? O ombro, ele é a nossa maior extensão de alcance do objetivo. Assim como as pernas levam para os sonhos, o ombro, ele está relacionado a essa flexibilidade que eu tenho aqui, né? Para frente, para trás, para o lado, onde que está esse meu alcance? Ao mesmo tempo, o ombro é o que carrega o peso da mochila. Então a gente fala que dor nos ombros está relacionado a uma mochila muito pesada, emocionalmente muito peso, né? Então a gente está falando de um movimento que, olha só, né? Um acidente que rompe ligamento. O ligamento, ele está relacionado com aquilo que dá liga, aquilo que conecta, aquilo que faz sentido para você. Então, o que tá rompendo dentro de você, de tão pesado que tá? Você não conseguiu fazer uma liberação emocional, seu corpo veio e já rompeu 2 ligamentos de uma vez. Então, assim, onde estão as rupturas que precisam de neutralização, de reparo, de perdão? Observa isso nas suas relações, tá? O ligamento está muito relacionado a esse fluxo para fora, esse sobrepeso. Será que você está carregando alguém nos ombros? Será que você está se sentindo fora do seu lugar, na sua família, no seu trabalho, fazendo coisas que não são da sua responsabilidade? Como é que está a sua responsabilidade interna? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: faça tudo o que você deve fazer, menos o papel do outro. Pensem com carinho sobre isso. Bom, energia parada é isso mesmo. A Mayara diz, eu estava fazendo fisioterapia no ombro, cotovelo e punho por 1 ano no trabalho. Assim que saí da empresa, fui desligada, a dor sumiu. Entendi que eu segurava um peso enorme desnecessariamente. Pronto! A Mayara trouxe aqui a resposta para a Nami, que acabou de perguntar do ombro. Percebem? Hoje dói, mas bem menos. Perfeito. Vai tratando esse emocional aí, essa sobrecarga, né? Esse peso enorme. Marion está agradecendo, também agradeço. Andréia diz, reprimir o sentimento de raiva, algo que não gostamos. Como resolver isso sem se prejudicar, não adoecer com esse mal-estar? Então, a questão é, por que você está reprimindo essa raiva? Você precisa dar destino para ela. Nem que você se matricule na academia, vai fazer boxe, vai respirar. Você precisa respirar, você precisa colocar esse fluxo para fora, jogar isso para fora, né? Numa atividade física, numa respiração, você precisa dar destino, energia. A raiva nada mais é do que energia de ação acumulada. Então, dar destino para essa energia de ação vai te ajudar a não adoecer com isso, tá? Quem mais está falando comigo? Muito peso mesmo, a Ana me confirmou. A Chaga diz, fale um pouco sobre infecção urinária. Infecção urinária está relacionado com autocobrança, não saber lidar bem com pressões. E assim, a bexiga tem o formato de uma lágrima. Tem o formato lacrimal. Você chora ou não chora? Segura tudo? Guarda tudo? Esconde os sentimentos? Quando a lágrima não sai por cima, infecciona a bexiga e a água sai por baixo, tá? Inclusive quem tem incontinência urinária também tá dentro desse espectro. A Ana me diz um pouco de tudo.
O Gildamin está dizendo, fale sobre doenças imunes. Então, doenças autoimunes, o corpo está te atacando. Se o corpo te ataca, por que você está lutando contra você? Por que você não aceita as questões, né? Ou tudo que você traz internamente? Doença autoimune é o próprio corpo se atacando. Sou eu estou me ferindo, eu estou me fazendo mal. Eu que agradeço, Nami. Bom, gente, na hora que eu percebi aqui, a Chagas está dizendo que me ama, sua linda. Beijo cheio de amor pra você. São 8h02 já, né? A gente fala sobre isso e realmente dá pra ficar a noite inteira falando sobre essas questões, né? A Deia Ramos está falando, essa semana comecei com muitas dores na sola dos pés, uma sensação de cansaço, o que eu preciso olhar? Então, pés, terra, chão, conexão com a realidade, né? Inflamação na sola dos pés. Tá difícil pisar nessa realidade. O que você está vivendo, que você está sentindo, que tá difícil, que tá te machucando, tá pisando, porque é como, né, machucar a sola dos pés é como caminhar em terreno árido, tá pisando em solo que não é tão favorável, tem espinho, tem pedra, tá machucando os pés. O que tá acontecendo, né? Onde você está pisando que você não tá se sentindo bem? Olha para essa realidade atual, tá? Muito bem, meus amores, eu vou ter que encerrar aqui. A Cíntia não vai embora, amo te ouvir. A Mayara tá dizendo que até os puxões de orelha eu puxo com carinho, tá? Mas eu não deixo de puxar. Meus amores, a live vai ficar gravada, né? Eu não sei se vocês conseguiram entender todo o enredo, é muito assunto, eu sei, mas a gente pode depois ampliar para uma nova conversa sobre medicina oriental. Tem muita coisa da medicina oriental, eu falei bem superficialmente, mas só para vocês entenderem que é um mundo à parte e que é possível renascer a partir dessa compreensão. É possível sair das dores, é possível sair de locais de rigidez, é possível sair de um bloqueio interno, quando muitas vezes você tem todos esses recursos que você pode usar a seu favor e pode chegar no seu propósito, no seu objetivo final. Tá bom? Então eu agradeço aqui a participação e o carinho de todos vocês. E semana que vem eu acho que nós temos a última live do ano, né? Então não deixem de compartilhar, de convidar as pessoas. Para mim é uma gratidão estar aqui, uma honra, uma alegria, né? E a gente se vê semana que vem. Um beijo gigante e até mais. Espero que muitas fichas tenham caído. Beijo, até quarta-feira. Fiquem com Deus.